Olá a todos. Aqui eu vou fazer só. Acho que por hoje eu só vou gravar mais 2 vídeos, porque fica. Nossa, dá um. Aí a cabeça começa a pensar em diversas outras coisas, né? Porque eu saio de um assunto, vai para outro e acaba. Então eu vou tentar gravar só mais 2 vídeos, ou talvez mais, mas vamos lá, vamos lá. Nós estamos no vídeo número 56. Dessa vez vou sair um pouco do diálogo interreligioso, vou entrar mais na questão da educação, em específico das estruturas da minha aula de arte, só para trazer mais reflexão, porque eu estou precisando refletir novamente sobre elas. E já que eu vou pensar sobre, por que não trazer, né? Compartilhar essas reflexões sobre. Tem uma estrutura que eu já uso faz alguns anos, né, da minha aula. Ela funciona. Eu devia ter preparado aqui um videozinho para encaixar, mas acabei não preparando. Mas de qualquer forma, ela funciona no que eu chamo de fluxo, como se fossem ciclos, tá? Ciclos que se repetem. O que se repete? O que é feito? Não. A estrutura. A estrutura ela se repete. Eu sempre começo com o que eu chamo de apreciação. Antigamente, né? No começo eu começava com apreciação, com um questionário ou uma reflexão a respeito do que foi apreciado. Aí eu passava por uma contextualização, que daí é uma explicação sobre aquilo que foi apreciado, trazendo elementos que não estão presentes, né? Não são óbvios, por exemplo. E aí nós íamos para o que é chamado para a prática, que seria a atividade projeto, e depois para uma aula teórica, para dar um embasamento teórico maior, para depois voltar para uma próxima apreciação. Então funcionava dessa maneira. No ano passado, eu pensando bastante, eu resolvi mudar um pouco. E aí a estrutura do fluxo é bem parecida, só que daí eu tirei a aula teórica e juntei ela com a contextualização. Então ficou um fluxo de 4 itens, que é a apreciação, a reflexão, que é o questionário, a contextualização, que é junto com já trazendo elementos de teoria, teoria de comunicação, de artes, e assim vai. E fechava com a atividade projeto, com a prática. E aí eles faz a atividade projeto, volta para apreciação e segue esse fluxo. Então, como aqui em Campinas a educação municipal ela é dividida em trimestres, eu fecho 3 ciclos, né, 3 fluxos por trimestre. Então seria um fluxo por mês aproximadamente. No ideal, não é sempre que dá, por conta que, né, a prática é, nem sempre o ideal ocorre. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer não, né? Como isso funciona? O que é a apreciação? Normalmente eu, Max, trabalho com só para falar de uma das bases teóricas que eu tenho para isso, é o método triangular da Ana Mai Barbosa. Tá? Mas eu trouxe ainda outros elementos, que daí eu fui refletindo sobre com outros referenciais que eu tenho. Pois bem, normalmente, como eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com audiovisual. E o audiovisual, e aí eu falo, eu defendo o audiovisual como linguagem. Eu acho que eu já até fiz um vídeo sobre isso. Ele não é uma mistura das outras artes como alguns defendem. Não, ele é uma linguagem própria porque ele tem elementos que tornam ele uma linguagem própria, que as outras artes não possuem. Então acho que precisamos, né, tomar cuidado um tanto com essa ideia de que o audiovisual é só uma arte mista. Não, mas ele também se utiliza de elementos de outras linguagens artísticas. Então eu gosto muito de trabalhar com audiovisual. Então eu sempre começo a apreciação com um filme. Então nós partimos do filme. A reflexão ela vem em forma de questionário. Aí tem a contextualização, que é essa que eu mostro normalmente, o making off ou coisas da pré-produção que se relacionam com alguma característica, algum elemento artístico que eu quero trazer, que eu quero falar, e aí eu associo ou não com outras linguagens artísticas, e vou para a atividade projeto,
que normalmente eu divido em duas partes, né? A prática e a prática não, a individual e a coletiva. A individual, né, para que o aluno desenvolva também, né, habilidades e pensamento de planejamento e tudo mais, e no coletivo para conseguir relacionar as suas ideias e etc com ideias de outros alunos. Mas eu vou falar isso mais depois com mais detalhado em outros. Tá? Então, em geral, essa é a estrutura. E esse primeiro vídeo eu falarei só da estrutura mesmo. Aí daqui a pouco eu vou gravar outros vídeos, aí falando um pouquinho melhor sobre cada item do fluxo. Então eu divido em fluxos, normalmente são 9 fluxos por ano, 3 fluxos por trimestre, no ideal um fluxo por mês, e aí eu vou fazendo essa estrutura. E normalmente esses fluxos, eles se conectam no andamento do ano inteiro. Então é sempre um circular que busca um fluxo maior, criar um fluxo maior de objetivo do ano. Ok? É isso. É porque eu trouxe, antes de tudo, e o que eu preciso? Eu acho que esse fluxo não é o ponto ainda. Né? Ou talvez eu precise incluir um item a mais para o ano que vem, porque estou dando aula para sextos e sétimos anos esse ano, o ano que vem provavelmente vou dar para oitavos e nonos, então eu preciso aí repensar de acordo também com a maturidade dos meus alunos. Mas ainda vou ver, vou pensar a respeito. Só trazendo aqui a estrutura, e aí agora eu vou começar a refletir também um pouco sobre os itens, sobre os saberes, e ver para me ajudar a pensar nas próximas mudanças. Até mais.